Rapaziada, e a máquina tá aí, ó. Estamos só no aguardo do Bob. Rapaziada, eu me encontro com muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens. E mensagem às vezes meio contraditória e tal, que cada um pensa de um jeito, né? E já me encontrei com várias pessoas no decorrer desses quase 5 anos de canal, né? Muitas pessoas falando assim, ó, Sérgio, eu comecei a te seguir, eu nem tenho muito interesse por caminhão. Eu nem gosto muito de caminhão. Não é o meu mundo, não é o que eu vivo e tal. Mas era a época da pandemia. E aí, o povo, todo mundo em casa, tudo trancado, e ninguém podia sair e tal. E os canais na televisão só falavam sobre pandemia e sobre o vírus e a coisa toda e tal. E aí eu comecei a apelar a assistir mais YouTube. Não foi uma nem duas, acho que, cara, umas 30 pessoas já me falaram contando essa história. E aí houve uma alta muito grande na pandemia do YouTube. O pessoal fugindo um pouco daquelas loucuras. Muita notícia falsa, tu não sabia o que era verdadeiro, o que era falso. Aquelas notícias de caixões sendo enterrados vazios. O outro, sabe, era muita coisa, o povo fugindo disso. Acabou caindo no YouTube. E caindo no YouTube, esse mundo do caminhão, não tinha tantos youtubers como hoje. Uma vez eu cheguei a falar no vídeo aí, eu não lembro mais a quantidade, mas eu acho que já tem uns 2 anos atrás, existiam mais de 4.000 canais de caminhoneiros, de caminhão. Recente, né? Estourou muito isso. Mas lá até na época da pandemia eram poucos. O Nene foi um dos pioneiros, não foi no início, não começou com ele. Tem canais mais antigos do que o Nene. Na época, o ex-marido da Sheila, a Sheila, foram os primeiros. Ele fez uma parceria com a Volvo, né? E viajou o Brasil aí com VM, mostrando e tal. Foi eu acho que a primeira parceria que existiu entre caminhoneiro e fabricador e montadora, né? Fábrica de caminhão, montadora. E depois veio o Nene com a Bobrão, aquela história toda e tal. Isso incentivou muito o pessoal. O youtuber começou a ser visto, né? E não é o salário que o YouTube paga, mas começou a ser visto, coisas começaram a vir por trás e isso despertou nas pessoas. E o Nene na época era um dos maiores. O Bruno Garcia é maior do que ele, a Aline é maior do que ele, tem muitos aí, muito maior do que o Nene. Mas na época ele era um dos maiores. E então, quando tu liga, bota lá o canal no YouTube e tal, o YouTube vai ofertar, são grandes canais, e ofertou o canal do Nene. E no canal do Nene, tava eu, o otário lá. O povo falava que era o gordinho da Tereza, o gordinho da Terezona. E o povo começou a assistir a série, o canal do Nene, me assistindo lá no canal dele. Tanto é que surgiu a história da vaquinha, não foi o Nene que pediu, nós fomos lá pedir. Bem antes disso, tanto no Facebook como no YouTube, algumas coisas no Instagram, que foi um momento ali, foi uns 15 dias daquela viagem, e o conteúdo quase que 100% do conteúdo do Nene, que era já um grande youtuber, já estava bombado, né? Já estourado já há muitos anos, 8, 9 anos de canal na época. O conteúdo dele era eu, a Terezona, era o que estava acontecendo no momento. Não quer dizer que era eu, mas era o que estava acontecendo com ele naqueles dias. E eu estava junto. Então o povo se compadeceu da história toda e tal, achou interessante. Tinha muita gente, me encontrei com várias pessoas que estavam até meio depressivo, meio triste em casa, aborrecido. Uns perderam entes da família, marido, esposa, filhos, pai, mãe, e triste, aborrecido assistindo aquilo. E de certo modo serviu para alegrar, para mostrar alguma coisa e tal, que em momento nenhum eu reclamei, em momento nenhum eu blasfemei, em momento nenhum eu falando o porquê Deus, aquela história toda, e porquê eu, nunca falei isso, nunca fiz isso. Então não estou me vangloriando, estou contando para vocês o fato que o mundo inteiro assistiu. E eu me encontro com as pessoas que falam isso pessoalmente, o que eu estou falando para vocês são relatos de pessoas que eu conheci e conversei pessoalmente. Teve a história do arrancar o para-choque da Terezona lá, que aí ninguém viu eu reclamando e tal, e o povo achou interessante aquilo e quiseram ajudar. Fizeram aquela vaquinha lá e tal.
E muitos vieram através do assistir, vieram para cá através do canal do Nene, porque se compadeceram, acharam um cara legal, um cara divertido, não reclamava das coisas e tal, mas no entanto nem era de caminhão. Teve uma grande parte que veio assistir o canal, teve uns que achavam que eu era pastor, teve alguns, sério, é verdade, teve alguém que achava que eu era pastor. E eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre o amor de Deus, falando sobre o que Cristo pode fazer na vida das pessoas, falando que nem tudo é desespero, que tem um momento da gente em tudo dar graça. Então, nas desgraças, vamos supor, a gente louvar e dar graças a Deus. Se eu blasfemar diante de uma situação ruim, se eu endoidar, se eu fazer loucuras e começar a brigar, começar a endoidar por causa de uma situação ruim, aí mesmo é que eu estou tirando Deus no controle. Que tipo de fé é essa? Aí eu estou declarando de que Deus não tem o controle de nada. Estou declarando, sabe? Então, cara, se Deus permitiu, é porque é preciso. Quando tu faz qualquer plano, é como se tu estivesse fazendo um plano no papel e entregando para Deus. Ó, Deus, é isso. Meu projeto é esse. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer assim. Pega aqui o meu projeto, lê ele, assina ele para mim, Senhor. Autoriza, isso é uma oração, isso é sério, gente, isso não é brincadeira. Autoriza os teus anjos a me guardar. Autoriza, Senhor, eu só preciso da tua oração, da tua autorização. Como a Bíblia fala, a Bíblia explica, fala sobre isso, né? Que se tu dizes uma palavra, já era. Então assina aqui. Faz com que os teus anjos me protejam, faz com que os teus anjos me guiam, autoriza eu pensar coisas boas, autoriza com que o meu coração seja puro, autoriza com que eu não blasfeme, entra na minha vida, entra no meu coração, como a própria Bíblia diz, me dê um coração puro igual ao teu. Então tu faz esse pedido e pede para Deus conceder. Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero prosperar, eu quero ajudar pessoas, eu quero viver bem, eu quero vestir bem, não para arrogância, não para esnobar ninguém, mas eu quero me vestir bem, eu quero andar bem apresentável, eu quero comer bem, eu quero andar bem embarcado, em carro bom, não para blasfemar ou para fazer coisas erradas. Se qualquer coisa desviar da minha salvação, qualquer coisa que tu me der, que tu for me dar, ou dentro desse pedido que eu te fiz, dentro dessa carta, dentro desse ofício que eu te pedi, qualquer coisa dessas, for me afastar da tua palavra, for me afastar da tua presença, for me afastar da salvação, qualquer coisa, então tu não permita que eu ganhe. Tu não permita que eu receba. Senhor, eu quero comprar o caminhão novo, eu quero um caminhão novo, eu quero me ajuda, tá aqui o projeto, eu estou trabalhando para isso, que não adianta também tu ficar de braço cruzado, a obra sem fé é morta, e a fé sem a obra também é morta. Então eu estou trabalhando para isso, mas espera aí, Senhor. Funciona assim, ó, se esse caminhão vier a fazer com que eu me afaste da tua palavra, fizer com que eu me afaste da tua salvação, dos teus ensinamentos, então não permita que eu compre, porque mais importante de tudo é a minha salvação. Eu já falei em vídeos lá no início, na época que eu falava bastante de Deus, eu não temo a morte, e se eu morrer daqui para ali, cara, para mim é show de bola, morrer é top, só que eu não quero perder a minha salvação, eu não quero morrer se não for para me salvar, então eu não temo a morte, eu temo a minha salvação. Então qualquer coisa que nessa terra, no mundo, se for para me afastar de Deus, que Deus tire. Essa é uma oração que pouca gente faz, mas que deveria fazer. Porque a gente coloca as nossas vontades acima da nossa salvação, não acima de Deus. Nós colocamos as nossas vontades acima da nossa salvação, que é Deus, entende? Então tem muita gente que veio assistir esse vídeo, veio assistir o canal, se inscreveu no canal e gosta do canal, não por fato de caminhão, não pelo fato de ver perrengue, não pelo fato... São pessoas boas de coração, pessoas honestas de coração, pessoas tementes a Deus que veio assistir o canal para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir alguma coisa e tal, dentro do mundo de um caminhão, dentro de uma coisa normal. Eles não vieram aqui, muita gente já me disseram, se eu quiser ouvir a palavra de Deus, ouvir de Deus, eu vou na igreja. E tu vai na igreja, porque se tu fosse na igreja, tu não falava uma besteira dessa. Porque a palavra de Deus, ela deve ser bem-vinda em qualquer lugar. Qualquer lugar a palavra de Deus deve ser bem-vinda. Igual, porque fariseu, o cara chamava, né, eu e o Nene de fariseu. Cara,
os fariseus, pelo jeito, ele não sabe quem é fariseu. Os fariseus eram os caras contra a palavra de Deus. Os fariseus eram os caras contra Jesus Cristo. Era o que não seguia Jesus, foram os que condenaram a Jesus, foram os que fizeram a tramóia toda, foram os que incentivaram, induziram Jesus a ser condenado, para ser bem correto. Entende? Então, aqueles que são a favor a Jesus Cristo, aqueles que pregam o amor de Cristo, aqueles que falam de Jesus Cristo, aqueles que falam da salvação, sem interesse, sem buscar dinheiro, sem querer luxúrias em cima da palavra de Deus, nunca, jamais pode ser chamado de fariseus, porque esses são totalmente ao contrário, entende? Então, essa é uma grande realidade. Só que muita gente se ofende quando a gente fala de Deus. As pessoas se ofendem quando a gente fala de Jesus Cristo, porque acha que eu tenho Jesus e ela não tem. As pessoas se ofendem, as pessoas quando elas estão no pecado de verdade, mesmo quando elas estão firmes ali, elas se ofendem. Ficam ofendidas. Como é que é esse cara aí? Só que esse tipo de pessoas são pessoas que não entendem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a semente não transcende do semeador. Eu já falei para vocês, a semente não transcende do semeador. Eu estou pregando aqui, se eu não vivo o que eu prego, quem vai prestar conta sou eu. Pode ficar tranquilo, campeão, não é tu que estás ouvindo, quem vai prestar conta sou eu. Se a semente se eu sou uma pessoa boa, se eu sou um bom semeador, a minha semente é boa e ela não está germinando, ela não está crescendo, é porque a terra não presta, porque a terra não deixa com que a semente germine. E quem é a terra? Se eu sou o semeador, a minha palavra, a palavra de Deus, né, que sai através da minha boca, não é a minha palavra, a palavra de Deus, que sai através da minha boca, não entra no teu coração, a tua terra é dura, é seca. Então o problema não está no semeador e nem na semente, o problema está em ti, na terra seca, entende? Isso é bíblico. Estuda. Eu quero que alguém comente aqui, deixa no comentário aqui, Sérgio, essa parte tu falou errado, essa parte aqui tá errada, essa parte aqui assim, porque eu nunca falei para ninguém em vídeo nenhum qual é a igreja que eu congrego. Perguntaram nos vídeos passados qual é a igreja que a minha mãe congrega. Eu não falei, fiz questão de não falar, para não exaltar a bandeira de igreja. Já fui em muitas igrejas, fui junto com inscritos nas igrejas, onde me convida, pode convidar. Eu vou em qualquer bandeira de igreja, porque eu não sirvo bandeira de igreja. O cara que quando sobe no púlpito, ele fala assim, a minha igreja, aí já caiu por terra, porque a igreja não é dele, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é de Cristo. Tá entendendo? Que seja católico, eu nunca vi um padre dizer assim, a minha igreja. Mas pastor, tá cheio por aí, entende? Então eu não falo de bandeira de igreja. E por que eu estou contando isso daqui para vocês? Que o vídeo se estique, que o vídeo seja longo. Quem não gosta já cancela, para de assistir por aqui, não tem. Eu estou fazendo a minha parte. Que tu não seja terra seca. Eu estou tentando ser um bom semeador e estou tentando te passar uma boa semente. Se tu não quiser absorver, querido, daí desliga, já sai fora, vai ver outra coisa, vai ver o que te interessa, o que o teu coração quer. Eu peço para tu não fazer isso, mas fazer o quê? Vou estar obrigando alguém a assistir? Eu acredito no seguinte, quando eu preguei em igreja e fazia parte de todo o ciclo da coisa toda e tal, eu nunca gostei, eu nunca permiti, assim, eu nunca quis que ninguém entrasse dentro de uma igreja com o celular na mão. Ninguém entrasse dentro de uma igreja com o celular na mão. Ah, mas eu tenho um aplicativo, do celular aqui, eu vejo tudo aqui, eu não preciso de Bíblia. Mas o aplicativo da criatura era obrigado a ter com a internet, conectada direto ali. Aí vem uma mensagem no WhatsApp, cara, tu acha que ela não vai ler? Tu acha que ela não vai ver? Aí vem um videozinho do WhatsApp, eu vi, ninguém me contou, dentro da igreja, pastor pregando tudo, a unção, uma pregação legal, falando do amor de Cristo, e pessoas sendo abençoadas ali, e a pessoa assistindo videozinho, e dando gargalhada, videozinho que recebeu no WhatsApp, a mesma pessoa que falou que o celular dela era porque ela tinha uma Bíblia, sabe? Então eu já fui contra isso, o celular. Por que eu estou contando essa história para vocês? Vocês vão entender. Então eu era contra isso. Outra coisa que eu sempre fui contra, por que tu vai na igreja? Por que tu vai? Independente, católico, independente do protestante lá, qualquer uma. Por que tu vai na igreja? Para cultuar a Deus. Aí eu fui num culto. Aí é uma missa, que seja. Tu fosse na missa para quê? Para cultuar a Deus.
cultuar Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que nos deu a salvação. Para isso eu fui na igreja, para entender mais da palavra, para ouvir o padre falar, para ouvir o padre ensinar, para mim colocar em prática na minha vida. Por que eu fui na igreja? Para ir buscar alguma coisa para o meu casamento, para ser melhor, como lidar melhor com meu filho, os ensinamentos de Jesus Cristo através da boca de um padre ou de um pastor. Então eu fui para cultuar a Deus. Ali é sagrado, é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Antigamente se passava na frente, estou falando bastante do católico, né? Eu não sou católico, mas eu gosto muito, eu nasci, fui batizado como católico, a minha família inteira, tudo. Eu venho de uma tradição católica e eu achava lindo e acho até hoje, mesmo não sendo católico, o cara passa na frente de uma igreja. A igreja católica, independente que seja de um santo, todas são, né? Cada um é um santo. Ele passa na frente da igreja, ele tira o chapéu na frente da igreja. A reverência, porque é ali a casa de Deus, ele tira o chapéu. Eu lembro uma vez que existia um cara lá em São João Batista, na cidade da minha mãe, eu morava lá na época, e o cara estava em cima de um carro de som, falando e não sei o quê, porque ele era candidato a vereador e tal. Quando estava chegando na frente da igreja, ele, ei, para, desliga. Ele desligou o som para passar em frente da igreja, tinha uma praça cheia de gente ali. Ele desligou o som, depois lá na frente, umas 2 quadras depois, pode ligar, já passou a igreja. Porque ele não quis, tá entendendo? Isso é respeito, isso é do agrado de Deus. Ah, mas o cara faz isso e depois não sei o que e coisa, não interessa. Não interessa, é o respeito pela palavra. Então quando tu tá na porta de uma igreja, quando tu tá na porta da igreja, tu entrou ali dentro, o culto já começou, tu já está na casa de Deus, já deve existir um respeito ali dentro, tem que ter o respeito. Tu não pode pensar assim, o culto começou quando o pastor subiu lá em cima e começou a falar, quando o padre subiu lá em cima e começou a falar, olha a roupa da fulana, a ciclana, irmã do céu, meu marido não sei o que eu faço com ela, ai o meu filho perdeu o emprego agora, e não sei o que, e coisa e tal, tudo tá dentro da igreja. Tu não foi cultuar, não é na casa de Deus, tu não tem que falar pro teu amigo do lado, pra tua amiga, pra tua colega, fala pra Deus. Tu tá dentro da igreja, tu não tem que estar falando pra ninguém, batendo papo. Aí o filho da fulana e fofoca, tu viu a roupa dela? Que se dane a roupa dela. Tu botasse uma roupa decente, uma roupa que se preze pra entrar numa igreja, show de bola, faz a tua parte. Talvez, numa certa oportunidade, tu pode ensinar ou falar pra outra colega lá que veio com uma roupa meio escandalosa, ou irmã, talvez não seria e tal, mas com jeito também não é, depende do momento, a ocasião, a situação. E portanto é tu. Primeiro tu, depois é tu, aí depois de tu 2 vezes é tu de novo. Olha pra ti, tu e Deus, vocês dois dentro da igreja. Então, falatório e bagunça, arruaça dentro da igreja, eu nunca gostei disso. Deus é uma coisa séria, a coisa mais séria que pode existir em todo o universo é Deus. É o maior de tudo, todas as coisas é Deus. Não tem outra coisa, não tem outra explicação, tá ficando chato? Pois é, deixa rolar aí, eu tô sentindo vontade de falar, quero falar. E eu preciso explicar para muitas pessoas que gostam de mim por que eu parei de falar de Deus. Por que eu falo? Não é porque eu fiquei magoado com nada e tal. Mas espero que vocês tenham entendido até agora. Agora fala para mim, diante de tudo isso que eu falei, porque a gente tem que pregar o que vive e viver o que prega. Como é que eu posso fazer um vídeo aqui? Como é que eu posso fazer um vídeo falando de Deus? A gente tem que pagar as contas em dia. A gente tem que ser honesto, comprou, pagou. E não... Se eu tô devendo pra ti que estás assistindo esse vídeo, fala pra mim. Fala pra mim, como é que eu posso fazer um vídeo aqui na internet pro mundo inteiro assistir? A gente tem que ser honesto. Porque comigo é assim. Se eu tô te devendo e tu assistindo, tu acha que eu vou pregar o amor de Cristo pra ti? Ou vai ser só mais uma palhaçada? Me diz como, diante de tudo que eu falei, celular na igreja, essas coisas todas e tal, na época eu cheguei a comprar Bíblias, não foram poucas, e doei para a igreja, muitas Bíblias. Se a pessoa entrava na igreja sem Bíblia, irmão, tu tem Bíblia em casa? Tu tem um momento, o jeito de falar, tem Bíblia? Não, não tem. Então essa aqui é sua, tá? Essa aqui é sua, cada vez que você vir na igreja, o senhor traz essa Bíblia aqui, essa aqui é sua, para o senhor ler em casa, ter o entendimento, beleza, tal, show de bola. Tem pessoas, não, eu tenho Bíblia em casa. Não, então, já que o senhor tem Bíblia em casa, nós vamos deixar essa aqui para doar para alguém que não tenha. Mas de todo jeito, essa daqui, eu vou deixar para o senhor ler a Bíblia aqui. Porque muitas pessoas vinham direto do trabalho, muitas pessoas vinham de alguma coisa e tal, ou na rua, passou na frente, sentiu vontade de entrar e cultuar a Deus, ter aquela comunhão com Deus, ele não estava com a Bíblia na hora.
Então eu acho assim que toda igreja tem que ter uma Bíblia, pelo menos para fornecer, para emprestar. Às vezes o cara é um crente de verdade e tudo tal, mas ele não anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele está vindo do serviço, ele está vindo de qualquer lugar e passou ali, viu o culto, ele sentiu vontade de entrar. Aí, para ele acompanhar o culto junto, ó, tem essa Bíblia aqui, ó. Eu comprei muitas e doei muito para a igreja. No instante sumiu tudo. Por quê? Se sumiu eu fiquei contente. Porque é sinal que alguém levou, a semente está sendo plantada, vamos comprar mais. Logo em seguida já não tinha mais. Porque muitos não devolviam, muitos levavam para casa e tal, mas quem dera que não devolvesse. Uma enxada ninguém rouba, esse povo rouba aquilo que quer para, né? Então que seja uma Bíblia. Então diante disso, eu hoje, ou que seja naquela época, eu não conseguia subir num púlpito e falar do amor de Deus, pregar o amor, eu preocupado. Eu fiz piada e fiz brincadeira, e não interprete como piada, mas isso é uma realidade, é uma verdade. Lá onde a minha mãe mora, hoje já tem poucos, né? Assim, chegou a cidade, chegou no interior. Antigamente o pessoal saía do interior para vir para a cidade, hoje já está ao contrário, da cidade para o interior. Então hoje já tem fábrica, tem indústrias, por lá tem tudo. Então as pessoas não é mais tanto interior como era uma vez, né? E se plantava muito fumo. Plantava fumo mesmo, o tabaco que fala, para a fabricação do cigarro, né? Hoje ainda se planta, tem muito ali, mas na época era todos, vivia só disso. E o pastor de uma igreja lá, era o pastor, ele plantava fumo, trabalhava na roça também. Então, ele estava lá pregando e falando e tal. Ô, vocês dão só licença um pouquinho, porque eu tenho que ver a minha estufa que tá pra mim, porque já tá na hora de eu botar lenha lá pra queimar. Era 7, 8 horas da noite. Então ele saía, abandonava a igreja, que era ali perto, ia lá botar lenha no fogo e voltava de novo. Gente, isso não existe. Isso não existe, isso não tem como, sabe? Então que pague alguém, ou que deixe alguém lá cuidando, ou então fala, ó, eu não posso ser pastor, abandona a obra, fica pela metade. Fica uma coisa meio estranha. Então, eu não conseguia subir num púlpito, não consigo subir, eu não consigo ir ali, que aquilo é sagrado, ali é o altar do Senhor, é onde a gente dobra os joelhos e conversa com Deus. Eu não posso subir ali preocupado com o motorista na estrada. Eu não posso subir ali, esse caminhão aqui está quebrado aqui já faz uns dias, né? Já faz uns dias que está quebrado, quebrou segunda-feira. Imagina um motorista aqui, motorista me ligando. Eu falo, não é culpa do motorista, o caminhão, viagem passada também, eu falei. Então o motorista tá aqui, ó Sérgio, e a peça? E cadê? E não sei o que, aí eu ligo pro Bob, aí o Bob não atende, e cadê a caixa de câmbio que não chegou ainda? E cadê não sei o que? Aí tu fica aflito com a cabeça aqui, e nós estamos falando de um caminhão, e os outros 4 na estrada. Uma coisa e outra, e a carga, tem que arrumar outra carga lá pro fulano, aí o ciclano que não chegou, ó, deu avaria naquela carga lá, Sérgio, estourou esse pneu aqui, aí o cara me liga lá, ó, tem um boleto aqui, negócio aqui que venceu ontem, tu tem previsão de pagar e tal, a tua cabeça desse tamanho, como é que eu vou fazer um vídeo pra vocês falando de Deus com a cabeça tudo quanto é tamanho? Eu preciso tirar de dentro do meu coração o que tem dentro dele, eu preciso passar pra vocês o que tem dentro do meu coração. Se o meu coração está repleto, está cheio do amor de Jesus Cristo, se Jesus está dentro do meu coração, eu consigo gravar um vídeo falando de Jesus para vocês, porque ele está aqui, ó, é só soltar, deixar Deus agir, deixar Deus usar a minha boca para passar para vocês. Agora, se eu tiver amargurado, como é que eu posso fazer um vídeo falando do amor de Jesus amargurado? Como é que eu posso fazer um vídeo falando do amor se eu tiver com raiva de alguma coisa? Se eu tiver preocupado com a conta que não tem como pagar? Ah, Sérgio, mas aí é falta de fé. Não é falta de fé, não. Tu ora, cada vez que tu ora, tu tem que ter a certeza de que tudo já deu certo. Só que aí tem o outro lado da moeda. Se não é para ser. Ah? Se não é para ser. Tudo, quando a gente peca e verdadeiramente se arrepende, assim como Davi se arrependeu, eu gosto de citar sempre o Salmo 51, que ele fala que existia mais pecado do que cabelo na cabeça dele. Então existiu aquele arrependimento verídico, verdadeiro. Aí a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e ele fala assim, ó, não tornarei mais a lembrar. Porque Deus não é igual ao homem para ficar jogando na cara, não. Porque, vi, se eu fiz aquilo, coisa não. Não tornarei mais a lembrar dos vossos pecados. O inimigo, ele entra muito na nossa vida
A gente abre essa brecha para ele, porque quando a gente peca, a gente faz qualquer coisa, a gente se confessa perante a Deus e o inimigo fica ali, ó, buzinando ainda, porque não sei o que, coisa e tal. Ele tira a tua moral física, espiritualmente para chegar perto de Deus. Ele tenta tirar, né? Para tu conseguir orar, para falar com Deus. Então a preocupação, ela vem, tu te preocupa e muito. Se tu for ler a Bíblia, tu vê os discípulos andando com Jesus Cristo, eles estavam cara crachá com Jesus Cristo. Não era espiritual, era carnal, era tudo junto. E eles se preocupavam. Mestre, existe essa preocupação. E eles que andaram com Cristo, tiveram isso? Imagina, Jesus dormia no barco enquanto existia a tempestade. Jesus dormia no barco. Mestre, não te importas que a gente pereça, que perecemos todos aqui? Vamos morrer tudo aqui, tu estás aí dormindo e coisa e tal. Entende? Preocupação. Eles já tinham visto Jesus fazer tudo o que fez. Jesus estava ali no barco, deitadinho do lado deles, mas ele estava doidão. Ô Jesus, acorda aí, faça alguma coisa, tu não dá bola que nós estamos morrendo. Então a preocupação existe. Mas como que eu posso fazer um vídeo falando do amor de Cristo se eu tiver com essa preocupação? Entende? Então, eliminando todas essas coisas, eliminando tudo isso da minha vida e voltando lá no início, onde eu tinha só o gelado para cuidar, só aquela arataca velha fuleira lá para cuidar do meu caminhão, do meu frete, da minha carga, da minha descarga, da minha manutenção. Eu fazia todos os dias um vídeo para vocês e falava do amor de Cristo, do amor de Deus, a quem interessar, a quem for terra fértil, aquele que quiser receber, aquele que não quer fazer o quê, né? Só que do mesmo modo que tu fala assim, ó, se eu quiser ouvir de Deus ou ouvir coisas da igreja, eu vou na igreja. Tem muita gente que me pede, Sérgio, fala mais do amor de Cristo, fala mais sobre Deus, fala mais sobre isso, sobre aquilo e tal. Eu recebo até algumas perguntas sobre alguns assuntos. Eu estudei muito, antes de vocês me conhecer, antes de canal, estudei muito sobre a Bíblia. Eu fiz teologia. Estudei muito, porque eu acredito que a pessoa, para falar de Deus, não pode falar besteira. Tu tem que falar o que está dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico. Não é aquele versículo, tu tem que ver quando que ele foi falado, aonde ele foi falado, para quem ele foi falado. Tu tem que ler pelo menos uns 10 versículos antes e ler uns versículos depois para ver no que aquilo ali se encaixa. Não traz aquele versículo, não chega, não joga aquele versículo nos peitos de alguém, porque às vezes tu pode estar afastando pessoas de Deus e não trazendo para perto. E eu quero muito que as pessoas tenham sintam o amor de Deus igual eu sinto. Não estou dizendo que tu não sente, não é para as pessoas se sentirem ofendidas, mas eu me sinto amparado por Deus o tempo inteiro. Eu me sinto amparado por Deus o tempo inteiro. Sérgio, mas essa caixa já quebrou umas 80 vezes, essa aqui quebrou uma vez só, né? Foi só agora, a primeira vez que ela quebra, né? Que essa caixa era do gelado, né? Ela quebrou uma vez só, primeira vez aqui. E olha o lugar que eu tô, cara. Encostado aqui de boa, ninguém vem encher o saco. Tudo show de bola. Quebrei ali o guincheiro 10, tudo um atendimento, tudo uma beleza. E Deus nunca me desamparou. Nunca me desamparou de forma alguma. Nunca. Sérgio, mas isso, aquilo, outro. Porque eu busquei. Eu fiz. Vocês acham que é normal o cara pegar uma mula velha fuleira daquela? Que aí conta a história que a mula é emprestada e tal. Naquelas alturas ela nem era mais emprestada, mas que seja, ficou a história de emprestada. Tava, né, naquela viagem ali emprestada. E fazer aquela loucura de lá pra dentro. O caminhão, ele já tava com a caixa quebrada quando eu fui pra lá. Uma carga daquela, sabendo que era 100 km de estrada de chão. Mandaram mensagem que saía caminhão traçado e eu fui com aquele caminhão. Então lá dentro tu já começa a pedir, Deus, eu sei que vê até mensagem, mas tu podes tudo, esse frete é muito bom, eu vou. Então lá dentro tu começa a desandar, começa a dar tudo errado. Eu começo a condenar Deus, eu começo a blasfemar, começo a fazer algo errado. Tava na cara que não ia dar certo, né? É igual aquela história, a menina é apaixonada pelo cara. Ela quer casar, ela vai casar por toda a lei, porque não sei o que, coisa e tal. Mas esse cara bate na própria mãe. O cara surra a mãe dele. Não, porque eu vou casar com ele, porque daí ele vai melhorar e tal, daí apanha na cara, vai indo até ser, talvez até assassinada por esse cara. Aí tu culpa Deus? Cara, ela sabia que o cara surrava a própria mãe. Tem muitas coisas que dá pra gente evitar, e eu não evito. É caminhão velho, com peso,
Vocês acham que eu não sei? Isso aqui não é carga para esse caminhão? Vocês acham que eu não sei? Precisa alguém vir buzinar, vir falar? Eu sei que não é. Pro Peba ainda, que tem 30 cavalos a menos, esse aqui ainda é chipadinho. Uma carga dessa aqui, igual eu fui pro Nordeste. Eu sei que não é peso para isso. Pega um caminhão desse aqui e bota para rodar naquele baú de um eixo lá. Subir pro Nordeste com 12 mil quilos, 13 mil quilos, voltar vazio. Se algum dia esse bicho quebra, isso não quebra nunca. Mas desse jeito aqui, é pedir para quebrar. Eu tava descendo ali de quinta. Tem tudo para ser isso. Eu tava descendo de quinta. Ele de simples, ele pulou para reduzida sozinho, deu aquele trancão, deu aquele soco na caixa descendo. Mas se eu tivesse levinho, eu tava descendo de oitava, eu tava na lenta, eu tava de boa. Ia pular uma reduzida talvez subindo, ou não ia dar esse trancão todo, aquela segurada toda, não ia quebrar, ia só escapar, ia-se embora, seguir viagem. Por que quebrou esse peso todo em cima dele? É errado. Aí eu vou culpar Deus, eu vou endoidar. Ah, Sérgio, tu é muito cuca fresca. Não é cuca fresca. Se eu fiz, eu tenho que assumir, não é verdade? Mas para aqueles que não gostam de ouvir de Deus, cara, eu sinto muito. Peço para continuar inscrito aqui no canal. Peço para dar o like. Agora tem um negócio do hypar ali, né? Dá uma hypada. Vamos divulgar o canal, porque nem todos os vídeos vão ser assim. A maioria dos vídeos é manutenção na estrada, igual a gente fez antes, mas com paz. Com paz, para mim chegar, parar em algum lugar, o cara me ofender. Ô querido, Deus te abençoe, segue aí. Se eu tiver no trânsito, um cara me deu uma fechada, me jogou para fora da pista, porque não sei, querido, Deus te abençoe, cara. Eu sei que essa não era a tua intenção, tu és um cara bom, tá aí vivendo num momento ruim. Eu oro atrás do volante ali sozinho, que Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, que Deus mude essa tua situação, que Deus dê paz no teu coração. E crendo que Deus está ouvindo a minha oração, eu sigo embora e aquilo me dá alívio. Eu não vou correndo atrás dele, boto para derreter mais aí no meu caminhão atrás dele, que eu tenho que achar ele, eu tenho que jogar ele para fora da pista, porque esse FDP, porque não sei o que, porque não sei o que. Não. É isso que eu estou querendo passar para as pessoas, eu quero passar isso para as pessoas que ficam condenando e ficam julgando a Deus pelos próprios erros deles. Aí quando acontece, deu errado, porque eu sabia, você sabia para que fez então? Não é não? Entenderam por que eu parei de fazer vídeos falando sobre Deus, falando sobre o amor de Jesus Cristo? Porque eu não tenho moral, eu não tinha moral para falar do amor de Cristo. Eu estou com uma campanha agora, eu sou evangélico, sim, tento ser, eu sou cristão. O povo fala que é evangélico, né? Eu sou cristão, independente de bandeira de igreja. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu creio que Ele é meu único e suficiente Salvador. Eu creio em Cristo. E eu agora nessa quaresma, terminou o carnaval. Eu estou com um propósito que eu não preciso falar para vocês aqui. Mas eu estou com um propósito agora nos 40 dias. E também, junto com esse, orar às 3 horas da manhã na madrugada. Que há muito tempo eu não orava. Há muito tempo. Então já essa semana comecei e já voltei, não vou voltar, já voltei, já estou. E convido se alguém quiser participar. 3 horas da manhã, se pra ti não te sentir sozinho, 3 horas da manhã tu dobra o teu joelho e fala assim: Sérgio tá orando comigo agora. Depois tu pode até deixar no comentário, essa madrugada, 3 horas da manhã eu tava contigo. Beleza? Rapaziada, fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo dá euforia. Às vezes tu pensa que tá alegre, é alegria, mas não, é euforia. Euforia por uma bebida, euforia por um amigo que contou uma piada, euforia por um presente que tu ganhasse, mas a paz, a verdadeira alegria, só Jesus Cristo pode te dar. Beleza? Fui. Tudo de bom.